Aninha, fãs, se você tem muitos fãs, você é uma pessoa muito querida, eu sei disso, a gente vê isso no dia a dia, participando de eventos, etc, etc. Mas você passou um perrengue na vida com um fã, naquela invasão do hotel. Não Ana, posso chamar aquilo de fã, Zucatelli. Hoje eu falo disso numa boa, mas aquilo eu não posso chamar de me fã. conta, meu, vamos E lá. sim, uma pessoa doente e que precisava de ajuda e que ninguém percebeu. Quando alguém fala, se alguém um dia falasse pra mim que isso ia acontecer, eu ia começar a rir, porque é cena de filme. E realmente Filme? foi cena de filme. Foi algo que quase custou a vida da minha cunhada, da Giovana, quase custou a minha, quase custou a do Gustavo. E eu falo que, mais uma vez, Deus se fez presente ali em várias situações. Primeiro, por ter dado coragem para o Gustavo ter tomado a atitude que ele tomou para nos salvar. Para defender vocês, para salvar a vida de vocês. Depois do tiro que a Giovana tomou por mim, no meu lugar, porque era para ter sido para minha cabeça, ela ter sobrevivido. E a sequência de tudo que aconteceu ali foi muito forte. Ter dado força para a gente poder correr para fora daquele quarto quando aquilo aconteceu. Foi tanta coisa remexida depois dali, e eu falava assim, não, e não manter esses traumas e tentar voltar a trabalhar e vencer também uma outra coisa que foi muito mais, acho que tão difícil quanto foi a questão da justiça. Da justiça, é. Que isso é algo que doía na gente. Falei, poxa, nós somos vítimas. Nós somos vítimas. Aquilo que aconteceu ali dentro foi para salvar a nossa vida. E mesmo assim ser colocado no banco de réu. Porque quando o Gustavo sentou lá, ele não sentou sozinho. Eu e a Giovana estávamos juntos com ele ali naquele momento, a família toda. E aquilo não era justo. Graças a Deus vencemos e provamos isso. Deixamos bem claro o que aconteceu. Que foi defesa. Que foi defesa, exatamente. Existe ainda um processo que corre, na verdade são 3 processos que correm em segredo de justiça contra o hotel. Tá, que entendi. foi negligente em muitas coisas que infelizmente eu não posso tocar nesse assunto por conta de segredo de justiça, mas existe. Um dia, quem sabe, eu possa vir a contar se foram coisas horríveis. Quando passar o processo. Quando passar, mas foram coisas horríveis, coisas que poderiam ter sido evitadas de verdade antes e durante e depois. Como foi, Ana? É uma história que assim, eu não consigo... Difícil contar detalhadamente, mas resumindo, ele vinha seguindo os meus passos. A gente tem vida pública, tudo é noticiado, enfim. Sabia que eu ia estar em Minas, em Belo Horizonte. Eu estava lançando a minha coleção, estaria dentro de um showroom com muitos convidados, imprensa, lojistas, enfim, para fazer a apresentação da minha coleção. E tudo anunciado, porque a gente tem que anunciar, óbvio, faz parte. A gente vive disso, né? Mas o que eu até hoje não consigo entender é como ele descobriu o hotel que eu estava, o quarto em que eu estava. Ele tinha todas essas informações. Meu Deus. Enfim, são esses detalhes, algumas coisas que eu não posso contar por conta desse processo que está acontecendo contra o hotel, nosso contra o hotel. Ele rendeu o Gustavo, pouco antes de entrar no nosso quarto, invadiu, fez roleta russa com a gente. Foi uma coisa horrorosa, foram 20 e poucos minutos de tortura psicológica. Hoje eu sei o tempo porque por conta do tempo do que aconteceu e porque a pessoa que estava do lado de fora e que gravou a voz de tudo que estava acontecendo, que é o Júlio, que foi nossa grande testemunha, que era o cabeleireiro que eu tinha contratado e que se atrasou e que veio atrás e que teve a porta batida na cara e que ele quase ficou dentro daquele quarto junto com a gente também. Eu falo que Deus trabalha de formas tão loucas. E isso foi o que mostrou tudo que aconteceu dentro daquele quarto, como era a nossa palavra contra, estava tudo gravado em um telefone, porque como ele trabalhava num salão, ele falou assim, os caras bateram na minha porta, não estão abrindo. Ele botou o gravador dele e grudou na porta para poder mostrar para o chefe o que estava acontecendo. E foi assim. Ana. Foi assim que nós conseguimos provar tudo. E dentro daquele meio tempo ali, teve um momento que eu desmaiei por conta do choque todo. E aí eu voltei quando teve o primeiro tiro que realmente saiu da arma e que passou meu rosto. Eu fiquei toda suja, passou lambendo meu rosto aqui. E foi onde eu estava caída em cima do colo da Giovana, que pegou o braço dela e veio descendo. Ela não morreu porque realmente não era o momento dela. Meu Deus, Foram muitas coisas difíceis que aconteceram ali.
E aí depois aquela situação toda, consegui ligar para casa, consegui realmente falar com meu marido e ele chegar para nos buscar. A Record naquele momento foi extremamente cuidadosa comigo, porque eu lembro que o Alê não conseguiu chegar rápido no hotel, porque ele estava aqui em São Paulo, ele estava com meu filho no shopping quando isso tudo aconteceu. Ele ligou para o pessoal do jornalismo aqui da emissora, que entraram em contato com a Record de Minas. E horas depois, quando já tinha polícia, todo mundo lá no hotel, teve uma pessoa da direção de Minas que veio ficar junto comigo, porque eu estava sozinha. Meu Deus, Aninha. Eu estava sozinha. Olha que apoio importante que você teve Foi ali, muito importante. A emissora naquele dia ali foi muito. Não mais só uma naquele vez, dia, né? mais uma vez. Mostrou. E Record é mãezona, né? Ela sempre. cuida da gente, é verdade isso. E ali no começo eu ficava me perguntando, meu, o que aconteceu? Por que aquilo? E aí a gente vai buscando e foi vendo. Era uma pessoa que já tinha dado sinais em redes sociais para mim. Só que, antigamente, quando eu via coisas pejorativas, de cunho sexual, palavrão, citações que me eram ofensivas, tudo eu apagava e bloqueava. Simples. E eu não tinha aquela coisa de que é uma guardar. coisa que a gente faz normalmente, Sim. não é? Hoje eu digo para todo mundo, se você vê isso, primeiro printa, você pode bloquear, você pode fazer, mas garanta provas, porque você nunca sabe quem é o psicopata que pode estar do outro lado. Eu vivi isso na pele. E levo isso muito a sério hoje. Não brinco mais com isso. Depois dali eu nunca mais coloquei localização dentro das minhas publicações. Quando coloco localização de algo é porque eu já fui embora daquele lugar. Perfeito. Então assim, eu tomo uma série de cuidados. Durante 2 anos eu não pude escutar uma porta bater. Porque aquilo me remetia ao barulho do tiro. A Giovana, durante muito tempo, não conseguiu ficar hospedada em hotel. A gente, quando ia viajar, a gente ia para tudo quanto é lugar, mas não ficava em hotel, porque ela tinha medo de... Claro. Muitas coisas mudaram, se transformaram e foram indo. Medos foram vencidos, lógico, graças a Deus. Como ela tá? Ela tá bem? Tá bem, graças a Deus, tá bem, tá feliz, trabalhando, é uma pessoa maravilhosa. Guto também tá bem, Uma né? grande amigo, Gustavo, também. Os dois estão voando, cada um. Que bom. Seguiram caminhos diferentes depois de tudo isso, porque teve um desgaste, sim, por conta disso tudo. Eu acho que a vida, nesse ponto, foi muito cruel com os dois, mas os dois estão bem. Que bom. Gustavo voando, trabalhando comigo, ele que é um dos grandes responsáveis por toda, junto com o Sidney Calais, dentro do Grupo Calais, por todo o trabalho de franchising que a gente faz. Oi, que legal. Pelas minhas 3 franquias, a Mais Laser, o Instituto Ana Hickman e também o Ateliê Além do Olhar, ele que está ali à frente, fazendo todo o desenvolvimento, busca de franqueados. Ela também trabalhando em outra multinacional na área da beleza, enfim, naquilo que ela tanto gosta. Todo mundo voando, fazendo coisas maravilhosas. Mas todos nós... Cada um teve o seu trauma, cada um teve a sua ferida, cada um com o seu peso nisso. Claro. E a gente teve que aprender a viver com isso. E a gente não pode deixar a vida passar, porque se a gente teve a chance de permanecer aqui, se nós não morremos naquele dia, é porque a gente tem outras missões para serem cumpridas. Os dois são padrinhos do meu filho, são padrinhos maravilhosos, eu não poderia ter confiado a pessoas melhores do que eles. Então, assim... Aquilo nos uniu ao mesmo tempo, algumas coisas ficaram machucadas, mas nos fez ficar mais fortes. Nos tornou pessoas mais fortes. Que você sabe usar isso na tua vida, né? Acho que isso é um Muito. exemplo, né? Eu acho que toda dificuldade, né? Tem gente que fala assim, Deus não te dá nenhum fardo que você não possa carregar. Eu não sei se eu posso concordar exatamente com esse dito popular. Vamos lá. Mas eu acho que a gente precisa sempre tirar os melhores ensinamentos de tudo que acontece na nossa vida. Perfeito. Aquilo aconteceu. Você está viva. Você tem saúde. Você está falando ou não, enfim. Não importa aquilo que aconteceu. Você está ali, você está firme. Então você tem que saber por que... Não entender o porquê, mas o que eu vou fazer de diferente para viver melhor, para ser mais feliz. Porque se eu tive a chance de ficar viva... É porque eu tenho que fazer alguma coisa. Triste, eu não quero ficar. Boa. Então, tudo isso sempre me mostrou que a gente tem que aprender com aquilo e tirar algo de bom. Nossa, parece difícil. Você quase morreu num atentado? Sim. Seu marido quase morreu de câncer, com uma doença muito grave? Sim. E tantas outras coisas aconteceram na minha vida que eu quase, muitas vezes... Eu, quando criança, caí de um muro muito alto em cima de uma pedra que acertou a minha coluna e eu não fiquei não perdi. Eu poderia ter perdido movimentos do corpo. Poderia ter perdido. Deus não deixou que isso acontecesse. Caí de uma árvore, quebrando um monte... Eu era travessa pra caramba. Aonde eu caí apagada no chão, podia ter quebrado os ossos do meu corpo inteirinho.
não quebrei um osso sequer. E tantas outras coisas. Fiz um mergulho, estava a 22 metros, meu equipamento deu problema. Podia ter morrido ali e consegui sair lá de baixo. Então, assim, eu tive tantas provas na minha vida de que Deus está presente, que eu preciso ver as coisas de uma forma mais positiva e levar isso para todo mundo. Falar, a gente não pode só ver a vida como um jeito difícil. Passei dificuldade, sim, passei tantas coisas, mas Deus também me abençoou com tantos momentos. Então, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero poder viver da melhor forma possível. Eu não digo isso da forma mais confortável financeiramente, mas eu quero viver da forma mais feliz.